Bom dia, quarto ano. Então, como estão vocês? Estão se cuidando, se protegendo contra o coronavírus, sempre usando a máscara e o seu álcool em gel? É bom sempre lembrar. Como for o fim de semana, conta para a Pro no PV, ok? Então, depois da nossa correção referente às tarefas da sexta-feira, nós iremos começar aqui o nosso estudo de hoje. A aula tá bacana, hein? Nós iremos estudar hoje a nossa aula de português, onde iremos fazer uma revisão sobre aquelas palavras de parônimos e homônimos. Lembra que a Pro explicou para vocês? E hoje nós iremos aprender um pouquinho mais aí sobre os artigos, que não é um assunto novo para vocês, que vocês já estudaram esse assunto, né? Aí, no ano passado, no ano retrasado, e este ano você irá relembrar novamente, aprendendo um pouco mais. Vamos lá? Lembrando para vocês que os parônimos ou palavras parônimas, né, são aquelas palavras que têm a escrita e a pronúncia parecida. Quando nós falamos, quando nós escrevemos, elas se parecem, porém elas não são iguais, tá bom? A sua escrita, ela é diferente, ela só é semelhante. E o seu significado também é diferente. Observe uma coisa: emigrante e imigrante, eminente e iminente, fluir e fruir, fluvial e pluvial, imergir e emergir, suar e soar. Percebeu a semelhança entre essas palavras? Pois é, perceberam que aí o seu som é parecido? Ok. E perceberam que há uma pequena diferença na sua escrita? Ok. Então, esse tipo de palavra se chama palavras homônimas, porque são parecidas, semelhantes na escrita e na pronúncia, porém o seu significado é diferente. Vamos ver aqui alguns significados para vocês entenderem melhor. Observe uma coisa: a palavra flagrante está relacionada a evidente, algo que está sendo ali feito naquele momento. E fragrante é algo perfumado, vem falando de fragrância, de perfume. Mandado é uma ordem judicial. Já mandato é uma procuração, a mando de quem, né? Isso, uma ordem. Inflação vai ser a alta no preço das mercadorias, das coisas que nós compramos. Já infração vai ser uma violação, uma invasão de algo. Eminente é algo muito elevado, é algo, né, alto, em grande escala. Já iminente é uma coisa prestes a ocorrer, algo que está muito perto de acontecer. Arrear é você pôr os arreios. E arriar é você descer, você colocar algo no chão ou deixar algo cair. Então perceba que há uma semelhança na pronúncia dessas palavras, inclusive na sua escrita. Porém são totalmente diferentes, por isso são chamados de palavras parônimas. Já as palavras homônimas são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma escrita. Pois é, às vezes elas se escrevem da mesma forma, mas o seu significado é diferente. Não é isso? Por exemplo, consertar com C e consertar com S. Censo com C e censo com S. Acender, não é isso? Ou ascender, apressar com SS e apressar com C cedilha. Arrochar com CH e arrochar com X. Existe a palavra arrochar com X, pois é. Brocha com CH ou brocha com X. Caçar com C cedilha e caçar com SS. Perceberam a semelhança na pronúncia e também na escrita? Pois é. Porém, os seus significados são diferentes, por isso são classificadas como palavras homônimas. Observe alguns exemplos. Acender é algo que você vai, né, iluminar, você vai pôr fogo. Já ascender é algo que você vai elevar, você vai subir. Extrato com S é uma camada. Já o extrato com X é algo que que você extrai de água, aquela polpa, você retira. O bucho com SH com CH é um estômago. O nosso estômago nós podemos chamar de bucho. Já o bucho com X é um arbusto, né? Isso é um tipo de vegetação. Taxar com CH é você atribuir o defeito a alguém. Você ali, né, falar mal. Já taxar com X é você fixar a taxa. Você atribuir um valor, não é isso? Uma multa.
Nós com Z é um fruto da nogueira. Já nós com S é um pronome pessoal, que vai ser um tipo de classe gramatical que depois nós iremos aprender. E falando em classe gramatical, nós iremos aprender uma classe muito importante aqui. Sabia que nós pronunciamos ela o tempo inteiro? Pois é, qual é o nome dela? O artigo. O artigo é a classe gramatical que geralmente ele vem antes do substantivo, ele antecede palavras substantivas. E ele também é uma palavra variável, ele pode ser do gênero feminino ou do gênero masculino e pode também estar no singular ou no plural, de acordo com a sua classificação. Os artigos eles podem ser divididos em dois, em artigos definidos e artigos indefinidos. Vamos conhecer alguns? Os artigos definidos são aqueles que vão indicar um ser específico. Você já sabe do que está sendo tratado, por já ter sido o que? Citado ou por ser de conhecimento mútuo. Todo mundo já conhece, não é isso? Os artigos definidos são variáveis em gênero masculino e feminino, como eu já falei para vocês, e em número como o singular e o plural. Dentre os artigos definidos, no singular, não é isso? Nós temos a do gênero feminino e temos o do gênero masculino. Já no plural, que indica mais de um, as do gênero feminino e os do gênero masculino. Então, resumindo para vocês aqui, todos esses artigos são artigos definidos. A, o, as e os. Porque já definem, não é isso? A natureza do ser que ele está sendo referido. Olha, observe aí ó, o uso desses artigos definidos nas frases. Ó, a lição que aprendi hoje foi simples. Está antes do substantivo lição. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Então, você já sabe ali que é um ser. O cachorro. Escolhi as pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Tá vendo? Esse A é acraseado, mas ele vai ser considerado como um artigo definido. Já os artigos indefinidos são chamados assim. Por quê? Olha, observe. Os artigos indefinidos eles servem para indicar, né, que ocorre uma generalização, um todo, algo que não está realmente sendo especificado, não está ali sendo definido. Não é isso? Ou seja, pode ser ali a primeira ocorrência do representante de uma determinada espécie, ainda não sendo ali possível identificar o que é. Observe uma coisa, dentre os artigos indefinidos, nós temos aqui no singular feminino uma, masculino um. E no plural, feminino umas e masculino uns. Então, resumindo para vocês aqui, os artigos indefinidos são aqueles que não definem ali de fato a natureza do ser na qual ele está sendo antecedido. E são ali uma, um, umas e uns. Observe aqui o uso dos artigos em algumas frases que eu trouxe para vocês observarem. Uma lição que aprendi hoje foi simples. Não está dizendo qual foi a lição, não está definindo. Ele passeava sempre com um cachorro. Você não sabe qual foi o cachorro que ele passeava. Só está dizendo que era um cachorro, então está sendo generalizado. Pode ser qualquer tipo de cachorro. Escolhi umas pinturas para você. A mesma coisa. Uns convidados virão à nossa festa. Não está dizendo especificamente quais são os convidados. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de português. Bacana, né? Para a gente ter aprendido um pouco mais aí sobre as ortografias, sobre o uso dos artigos. Por que é importante a gente estudar os artigos? Observe uma coisa. O nosso vocabulário ele é muito grande, ele é muito extenso. E para que nós aprendamos a falar melhor, direito, falar corretamente e se expressar de maneira melhor, nós precisamos fazer o uso, né, isso das ortografias, e para isso nós precisamos aprender a função de cada uma delas através dos nossos estudos. Então agora eu vou deixar vocês com a nossa aula de ciências, tá bacana também, tá muito interessante. Vamos lá? E aí, quarto ano, gostaram dessa aula bacana de português? É sempre bom a gente estar aprendendo, aderindo conhecimentos, não é isso? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de ciências. Hoje,
nós estaremos fazendo uma revisão sobre aquela poluição do solo que nós estudamos, né, na semana passada. Iremos também entrar na questão do saneamento básico e também sobre o desperdício. Hoje nós iremos falar sobre um tipo de desperdício. Então, vamos lá? Lembrando para vocês que poluição vai ser a degradação das características físicas ou químicas de um ecossistema, ou seja, do meio ambiente. E tudo isso é por meio, né, da remoção ou adição de substâncias, de produtos, de algo que possa modificar ali a sua estrutura. E hoje nós vamos falar sobre a poluição do solo. O que é solo? É a terra, né? Isso, o chão em que nós pisamos, a camada superficial ali da terra. Pois é, o solo, né? Ele pode ser poluído de diversas maneiras. E a poluição do solo é causada pelo contato do solo com produtos químicos ou com resíduos sólidos ou resíduos líquidos, né? Os quais causam ali a deterioração ao ponto de tornar a terra inútil ou até gerar um risco à saúde. Então, resumindo, a poluição do solo envolve a adição, né, isso, de produtos químicos, né, isso, sólidos, líquidos, ou seja, de lixo acumulado, de resíduos que podem ali estar prejudicando a estrutura do solo, retirando dele, né, isso, algumas características. O homem, ele é o principal responsável pela poluição do solo. Por que nós podemos afirmar com certeza isso? Porque as principais causas da poluição são o acúmulo de lixo sólido, como aí embalagens, né, de plástico, papel e metal e de produtos químicos como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Tudo isso aqui é gerado, né, isso é produzido pelas mãos humanas. O lixo ele também é acumulado por mãos humanas. Então, atitudes humanas têm prejudicado o meio ambiente. E também a questão do uso de agrotóxicos em plantações. Nós sabemos que os agrotóxicos são componentes químicos que são utilizados para, né, evitar que as pragas elas venham a prejudicar a plantação. O que acontece com esses agrotóxicos? Na maioria das vezes, os agrotóxicos são de forma líquida, que penetram o solo, chegando aos lençóis freáticos e ali poluindo todo aquele solo, toda aquela região. Hoje em dia, nós temos aí a questão dos aterros sanitários. O que são aterros sanitários? Quando nós falamos em aterrar algo, estamos falando em enterrar. Os aterros sanitários são locais onde os resíduos urbanos, ou seja, onde o lixo produzido na cidade é compactado e depositado em um local, é jogado ali naquele local. Em geral, os aterros sanitários eles não têm qualquer forma de tratamento ou de reciclagem. Os resíduos aterrados e o líquido produzido pelo próprio lixo, né, se chama chorume, tem um nome, então chorume vai ser ali o líquido produzido pelo lixo orgânico ou pelo lixo normal. E os aterros sanitários são locais onde o lixo é despejado e é enterrado. Pois é, o lixo ele é enterrado. Por isso que se dá o nome de aterro sanitário. Observe aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês observarem. Tá vendo aí? Os tratores, as carretas, sempre ali despejando essas quantidades enormes de lixo nesses locais abertos e por cima jogando ali o restante da areia, ou seja, eles estão enterrando, o que nós chamamos de aterrar, né? Isso, jogar terra por cima. Então, esses locais, eles existem, diversos locais desses, né? Nós possuímos aí nas nossas cidades, que são chamados de aterros sanitários, justamente porque o lixo ele é depositado no fundo de crateras e é aterrado. Há uma questão que se chama saneamento básico, muito importante aí na vida da população. Por quê? Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa a proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Então, o saneamento básico é uma questão para as autoridades de uma determinada cidade, de um determinado estado ou um país. Consiste ali no tratamento de água e canalização, tratamento de esgoto, limpeza pública,
coleta de lixo, pois é, limpeza de ruas, tudo isso deve ser organizado e garantido por líderes, não é isso? Comunitários. Então, a questão do saneamento básico é muito importante, porque quando não há saneamento básico, os locais eles ficam cada vez mais poluídos. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês dessas crianças. Olha só a água que elas estão utilizando para tomar banho. Uma água totalmente poluída, uma água suja, sendo prejudicial ao meio ambiente, causando diversas doenças. Outra questão que nós vamos falar hoje é sobre o desperdício. Há vários tipos de desperdício. Tem o desperdício de água, o desperdício de dinheiro. Mas hoje nós iremos falar sobre o desperdício de alimentos, porque estamos voltando nossos estudos para a produção de lixo. O lixo, ele continua existindo. Depois que a gente joga fora na lixeira, nós continuamos produzindo ainda mais lixo. Não conseguimos parar, não é isso? Então, não há como não produzir lixo ou, evitar a produção. Nós podemos o quê? Diminuir o acúmulo do lixo através de uma coisa muito importante que se chama coleta seletiva. O que é coleta seletiva? Você sabe disso? A coleta seletiva é a separação do lixo para que ele possa ser reciclado ou quando ele não pode ser reciclado, ele também é separado. Materiais como o papel, o plástico, o metal e o vidro podem ser transformados aí por indústrias, e reutilizados, podem ser transformados em outros produtos. É o que se dá aí a questão da reciclagem. E a separação desse lixo se chama coleta seletiva. Na coleta seletiva, há cores que identificam ali as lixeiras para que o lixo possa ser depositado em locais corretos, em locais adequados, onde ele é separado para que ele possa ser despejado. Observem uma coisa, a lixeira amarela, ela é para metais, então o lixo composto por metal, ele pode ser reciclado, ele não vai para o meio ambiente para degradar ainda mais o solo e o ecossistema. Ele pode ser transformado em algo melhor e você pode colaborar para isso. De que maneira? Depositando o lixo de metal na lixeira amarela. A lixeira vermelha é para plásticos, garrafas PETs, pratos de copos descartáveis, entre outros materiais plásticos que podem ser reutilizados. A lixeira verde é para os vidros, cacos de vidro de copos que quebram, pratos, isso também podem ser reutilizados. A lixeira azul são para papéis, não só papéis, como papelão, coisas derivadas do papel. O lixo cinza é para aquele tipo de lixo que não pode de maneira nenhuma ser reciclado, que são ali alguns componentes químicos, como baterias de celular, pilhas de controle remoto, entre outros tipos de resíduos que não podem ser ali reutilizados. A lixeira marrom é para os lixos orgânicos. Quando nós falamos em lixo orgânico, estamos falando no tipo de lixo que é derivado ali de vegetais, de legumes, de plantas, como casca de frutas, ali casca de verdura, de legumes, raízes, folhas secas, entre outras ali materiais que são derivados das plantas. Então, são chamados de lixos orgânicos na lixeira marrom. Já a lixeira laranja é para resíduos muito perigosos, aqueles resíduos hospitalares, pois é que não podem ser manuseados por qualquer pessoa, exige muito mais cuidado. Então, é necessário que seja separado em lixeiras da cor laranja. E para as lixeiras pretas, é aquela lixeira neutra para o lixo comum, que não se encaixa em nenhuma dessas categorias que nós vimos aqui anteriormente. Não é isso? O metal é o amarelo, o plástico é o vermelho, o vidro, o verde, o papel é para o azul, o não recicláveis é o cinza, os orgânicos são os marrons, os resíduos muito perigosos, laranja, e para o lixo comum é o preto. Você sabia que diariamente nós podemos ter diversas atitudes que podem ali evitar o desperdício? Pois é, como priorizar o consumo de frutas e verduras é algo muito importante porque irá produzir ali um lixo orgânico que pode também depois ser utilizado como adubo
não é isso? Não fica no meio ambiente poluindo ainda mais. Podemos reaproveitar o que está na geladeira, né? Isso sempre que nós pudermos, para não estar jogando fora. Não colocar a comida em excesso no prato, porque pode ser que você não coma toda a comida e acabe jogando fora aquele resto que sobrou. E preparar os alimentos antecipadamente, que você prepara com mais calma, você sabe aí a quantidade exata para estar colocando e não às pressas quando você despeja tudo de vez sem saber ao menos se está correto ou não. Essa aqui foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E também da nossa aula de português. E agora, vou deixar para vocês aqui o diário. Por que a prova sempre tem pedido para vocês mandarem a foto das tarefas? Já falei a vocês que a foto das tarefas vale nota. Tudo que vocês produzem vale nota. Portanto, é necessário que assim que vocês terminem as tarefas, mandem a foto para mim. Ok? A tarefa de hoje é atividade de português no caderno. Está bacana a nossa atividade, hein? Relacionada ao assunto que nós estudamos, homônimos, parônimos, artigos. E também uma tarefinha no livro de português, sobre uma ortografiazinha que a Pró passou para vocês estarem estudando ainda mais. Nós voltaremos a falar sobre essas ortografias na página 174 e 175. E também a atividade de ciências no caderno, falando sobre aquele conteúdo que também nós estudamos aqui. Não é isso? Então, meus amores, estarei colocando logo aqui abaixo no grupo, ok? Estejam ligadinhos. E qualquer dúvida, pode estar chamando a Pró no PV, pode estar me perguntando, que a Pró vai fazer o possível para explicar para você novamente. Beijos!